no texto, né? Eu tive muitos privilégios, eu tive muitas facilidades. E ainda assim foi muito difícil passar por essa situação. E aí, quando eu fui fazer toda essa pesquisa, eu só joguei no Google, eu não fiz uma pesquisa enorme sobre isso. Feminicídio, mulher com medida protetiva. A quantidade de casos que aparece de mulheres que foram mortas mesmo tendo medidas protetivas. Então, o que isso nos traz? Que medida protetiva não é suficiente. Aqui em Santa Catarina, a gente tem alguns programas, tem a Rede Guardião, que faz um acompanhamento dessas mulheres que têm medidas protetivas. Então, tem policiais destacados para visitarem a casa dessas mulheres durante a semana, verificar como é que tá. Só que, ao mesmo tempo, e isso tem um resultado bem positivo, isso é importante falar, mas, ao mesmo tempo, eles não dão conta, né? Isso começou em Chapecó, que é uma cidade do Oeste, e eram 2 policiais destacados para isso. E para atender ali uma cidade que é bastante grande. Então, quando a gente começou a pensar no aplicativo, foi para pensar uma forma de minimizar isso. E principalmente, assim, de tornar aquela mulher protagonista da sua história. De dar a essa mulher a opção de ela tomar conta da sua história mesmo, assim, de ela se sentir mais segura para dar conta de fazer o giro em alguns momentos. Porque não adianta a gente repensar as estruturas sem mudá-las, né? A gente precisa pensar em alternativas que não sejam alternativas paternalistas. Não adianta a gente pensar num discurso também salvacionista para uma mulher que é vítima de violência doméstica, porque isso não é empoderamento, né? A gente não pode... Isso é muito delicado e é muito difícil de falar, porque normalmente as pessoas ficam naquele afã de nossa, ela está passando por um relacionamento abusivo, precisa tirar ela lá de dentro. Mas isso é o que o patriarcado faz com a gente, né? A cultura patriarcal acha que a gente não tem capacidade de escolha. E por mais que seja uma escolha, às vezes, se manter num relacionamento abusivo seja uma escolha que envolve uma série de variáveis e uma escolha meio deturpada ali, mas é importante que a própria mulher faça a escolha também de sair. Né? Não é papel nem do Estado, nem de ninguém arrancá-la de lá de dentro. Então, foi muito delicado pensar nesse aplicativo, porque a gente precisava levar em consideração tudo isso e pensar em formas de ele ter um mínimo de efetividade. E aí, hoje, a gente dividiu o aplicativo em 2 vertentes. O nome do aplicativo é Mina, por isso que o livro também é Respeito às Minas, que é o monitoramento por inteligência artificial. E hoje a gente tem o Mina, que a gente está tentando, na verdade, começar uma produção, tem uma proposta inicial, só que demanda um alto investimento financeiro. Então, estou procurando investidor, patrocínios e afins. Mas a gente tem hoje o Mina, que é para o público em geral, e tem o Mina Justiça, que é o que está especificamente tratado aqui no livro. Eu vou falar um pouquinho do Mina Justiça, depois eu falo um pouco do Mina, que é geral. A ideia do Mina Justiça é para mulheres que já têm medidas protetivas. Então, ele é um software com 3 interfaces, para 3 usuários. A mulher, o agressor e o Estado. Ele vai funcionar com geolocalização, então, para verificar distanciamento. Vai fazer controle de redes sociais, porque a gente sabe que aproximação não é só física, então aproximação por rede social, aquele terror psicológico de ficar incomodando, de ficar stalkeando, isso também ele vai fazer. Tem um botão do pânico, para quando nada disso funcionou, a mulher ainda aciona o botão do pânico, que vai acionar tanto a polícia quanto a rede de apoio que ela vai escolher, que pode ser família, pode ser pessoas que vivem perto. E daí a ideia porque primeiro a gente comecei assim pelo básico do básico, tornozeleira eletrônica. Mas tem toda uma estigmatização com tornozeleira, não é viável. Aí a gente foi pensando, o Alexandre estava me ajudando com isso, né? Vamos colocar num relógio, vamos colocar num aplicativo. Só que um aplicativo está num celular. E a gente precisa garantir que isso esteja com a pessoa.
E aí nós pensamos em colocar reconhecimento facial em horários aleatórios. Então, porque pode fingir que está tirando uma selfie, né, com o teu celular, e isso não seria algo incomum para alguém fazer, né? A gente acaba tirando essa ideia da estigmatização. Em horários aleatórios, para a pessoa não saber, assim, tipo, não, ele me pede de meia em meia hora, então eu vou me organizar para de meia em meia hora eu estar com o celular. Então, ele pode pedir agora, daqui 5 minutos, daqui 1 hora, daqui 2 minutos, para o agressor estar sempre com o celular na mão mesmo. Aqui em Santa Catarina, a gente tem um programa chamado Programa Guardião, que é da Polícia Militar, que tem câmeras espalhadas pelo estado inteiro, nas ruas do estado inteiro. Então, a ideia é que o aplicativo também converse com o Programa Guardião, para a gente verificar se realmente a pessoa está onde o aplicativo está dizendo que ela está. Então, além do reconhecimento facial, a gente consegue fazer o reconhecimento facial através das câmeras do Programa Guardião, para ter mais uma segurança. E o aplicativo também teria um chatbot para conversa tanto com a vítima, para encaminhamentos iniciais, para grupos de apoio, para conversas iniciais mesmo sobre feminismo, sobre o que é a violência, para ela entender aquilo, e encaminhamento para a rede posteriormente mesmo, e quanto conversa com o agressor. Isso tudo feito por uma inteligência artificial, em linguagem natural, como se a gente estivesse conversando com uma pessoa mesmo, mas que consiga modular a linguagem. Porque eu acho que isso é uma das dificuldades que se tem quando a gente fala com pessoas plurais, né? E é importante também a gente entender e reconhecer que violência doméstica é uma questão cultural. E a gente só altera a cultura se a gente trabalha com educação, de fato. Tem muita gente que cresce vendo a violência dentro de casa, né? O pai bate na mãe desde sempre. E o pai ama a mãe. E a pessoa vincula aquela ideia de violência com amor. Aquilo é amor. Eu não estou falando que isso está certo. Pelo contrário, a gente precisa desconstruir, reconstruir uma nova linguagem, uma nova forma de amor. A Bell Hooks, inclusive, propõe um amor feminista. E acho que é maravilhosa a proposta dela. Mas isso precisa ser ensinado, isso precisa ser dito, né? A gente precisa desconstruir, às vezes, anos de uma construção de uma educação patriarcal. E a modulação da linguagem, da forma de falar, que a inteligência artificial consegue fazer muito bem, é uma forma de iniciar um diálogo com esse agressor para que ele também entenda algumas coisas e depois também seja encaminhado para grupos, para rede de apoio também, para ele entender isso e que a gente consiga alterar de fato cultura. Então, o aplicativo ele agiria mais ou menos dessa forma. O Estado estaria sempre acompanhando isso, né? Então, se o agressor está se aproximando, a polícia já recebe uma notificação para ficar atenta, para agir preventivamente. A mulher também recebe uma notificação para agir preventivamente. Então, ela também pode se resguardar, procurar um lugar seguro, procurar estar com outras pessoas. E o agressor, da mesma forma, ele vai receber avisos. Você está prestes a descumprir a sua medida protetiva. Porque aqui no estado, por exemplo, a gente tem um monte de cidade pequena que as pessoas acabam se cruzando e às vezes nem sabem. Para evitar essa desculpa de eu nem sabia, a gente vai ter o aviso. Se a pessoa insiste em se aproximar, aí o aplicativo vai ter um aviso sonoro alto para constranger de fato. Essa pessoa está descumprindo medida protetiva, enfim, alto para que quem estiver ao redor ouça aquilo, porque o constrangimento é algo que funciona muito bem. Tem algumas iniciativas da sociedade civil, por exemplo, a campanha de apitos, que começou no Recife, e depois, durante o Carnaval, ela ganhou uma visibilidade bem grande. É nesse sentido, é apitar para falar que aqui está acontecendo uma situação de violência e a pessoa se sentir constrangida pelo olhar dos outros e recuar. Então, essa é a proposta também para evitar que a medida seja descumprida. Existem uma série de problemas, né? Eu falei aqui só a parte boa até agora, mas existem uma série de problemas.
e a gente reconhece isso, eu reconheci isso no livro, durante toda a proposta, porque assim, a gente depende de área de celular. Se a pessoa fica sem área, existe a possibilidade de eu fazer uma projeção? Existe, eu posso dizer, se ele continuar no caminho que ele estava seguindo, em tanto tempo ele vai chegar até a vítima. Mas é só uma projeção, porque daí no meio do caminho ele pode mudar. Então a gente tem algumas dificuldades, e daí eu apresento algumas possibilidades de solução, mas ainda assim existem algumas dificuldades em relação à tecnologia. Só que daí é o que eu também defendo, assim, é muito mais do que o que a gente tem hoje, né? Hoje o que a gente tem é uma medida protetiva que tá lá, ó, tu não pode se aproximar. E um crime de descumprimento de medida protetiva. Agora, vamos ser bem honestas, assim. A pessoa que pretende descumprir medida protetiva, normalmente não é para ter uma conversa amigável com a vítima. Ele vai descumprir uma medida protetiva para cometer uma nova violência, para cometer um feminicídio, alguma coisa nesse sentido. E daí o que acontece? O crime maior vai absorver o crime menor, o descumprimento não tem utilidade. Então, eu acho que até durante a elaboração da minha dissertação foi quando saiu o crime de descumprimento de medida protetiva. E aí eu até fiquei pensando assim, mas será que isso vai impactar no meu trabalho? E aí depois eu pensei assim, pelo contrário, né? Isso só demonstra que não está sendo efetiva a lei, estão tentando criar um novo tipo penal para justificar algo que não vai ter efetividade da mesma forma, porque não é com direito penal que a gente vai resolver esse tipo de situação. Claramente não é, porque a gente tem aí uma série de mecanismos legislativos nesse sentido e a gente continua sendo o 5º país que mais mata mulheres no mundo. A gente continua com números de violência doméstica altíssimos. Essa pandemia só demonstrou que estar em casa para muitas mulheres é extremamente perigoso. Os números só aumentam e é assustador, assim, a gente em 2020 ter que estar tratando desse tipo de situação. Aqui em Chapecó também, teve uma mulher que se atirou do 3º andar de um prédio para fugir de uma situação de violência doméstica. Então, é desesperador, às vezes, a gente está em 2020 tentando sobreviver, em resumo, né? Nós mulheres em 2020 estamos tentando sobreviver dentro de casa. E isso é desesperador. Então, eu acho que o uso de tecnologia, ele é sempre bem positivo se a gente pode usar de fato, conversar sobre isso. Eu estou abrindo aqui o bate-papo, porque eu vi que vieram algumas perguntas e alguns comentários e eu não acompanhei. Tem uma pergunta que, então, já que tu estás dando uma olhadinha aí, já vou te fazer. Que ela perguntou se esse aplicativo já está disponível e se é só em Santa Catarina ou se pretende abranger todo o território nacional. Então, esse aplicativo a gente está fazendo apresentações, porque para desenvolvimento inicial, falaram que seria algo em torno de 1 milhão. Então, eu não tenho 1 milhão. Adoraria, inclusive. E o Minas Justiça, ele não vai ter um retorno financeiro, porque a proposta é que ele seja gratuito. Sim. Então, a gente não quer fazer uma cobrança disso e fazer a venda disso para o poder público, porque é uma série de tecnologias que precisam ser utilizadas e a gente precisa considerar também que nem todo mundo vai ter um celular que suporte um aplicativo desse tipo. Então, o Estado também vai ter que disponibilizar aparelhos para algumas pessoas. Isso tudo está dentro da proposta. Então, eu estou conversando com a Assembleia Legislativa do Estado aqui de Santa Catarina para tentar desenvolver um piloto para o Estado de Santa Catarina e depois a gente espalhar isso para todo o território nacional. E a gente está conversando com empresas parceiras que querem fazer publicidade social e apresentar soluções tecnológicas efetivas, né, para a questão das mulheres. Então, se isso funcionar, o Mina daí vai ser disponibilizado de início já para todo o território nacional. Porque a gente teve exemplos assim de empresas que fizeram esses movimentos de desenvolver algumas soluções. O Magazine Luiza foi uma empresa que fez isso. Só que a crítica que é feita, e eu acho que é uma crítica bem válida,
é a questão da efetividade, de novo, né? Que o Magazine Luiza, o que eles fizeram foi promoção publicitária, assim, exatamente. porque efetividade não tinha, né? Para quem não acompanhou, o Magazine Luiza disponibilizou dentro do aplicativo deles uma forma de mulheres que estavam sendo vítimas de violência doméstica durante a pandemia entrar em contato com a polícia, eles colocaram assim. Só que o que fazia era, quando tu entrava no aplicativo, clicava, ia para o discador para tu ligar para o 180. Então, a mulher que está entrando através de um aplicativo de uma loja não consegue ligar para o 180. Ela está buscando um socorro, e aí é pior esse tipo de situação, porque às vezes ela acha que vai conseguir um socorro ali e vai trazer um desespero maior, porque seria uma última alternativa que é ineficaz. Então, a gente tem tentado conversar com grandes empresas para trazer essa possibilidade de construir algo interessante, construir algo efetivo e que tenha um resultado de fato assim na vida das mulheres, e especialmente dessas mulheres que são vítimas já de violência doméstica. E aí o Mina, que seria o Mina geral assim para todas as mulheres, eu comecei a pensar depois, porque claro, eu fiz meu mestrado em ciências jurídicas, então eu tinha que fazer uma dissertação voltada para a questão jurídica, e aí foi pensado especificamente para casos de violência doméstica. E aí depois eu comecei a pensar, não, mas espera aí, eu também queria um aplicativo assim que me deixasse mais segura, que eu me sentisse, né, melhor em sair, mais tranquila, em saber como que eu tô, se eu tô segura, se eu não tô. E aí eu comecei a pensar em ampliar o Mina, e ele também, tá? A gente está tentando conversar com alguns investidores, porque aí esse pode ter algum tipo de rentabilidade, mas a ideia é fazer análise de risco. Então, a gente avaliar com ideias, com informações colaborativas das usuárias, mas avaliar assim, eu estou em determinado lugar, eu estou no bar tal. Qual é o risco que eu corro de estar no bar tal? E aí a gente vai fazendo essas análises, assim, com um termômetrozinho mesmo. Eu vou sair com uma pessoa que eu conheci num aplicativo de namoro, por exemplo. A gente consegue fazer análise de risco. Vai sair, conheceu faz quanto tempo? Já recebeu foto? Coloca a foto aqui. A gente consegue verificar se essa foto foi pega na internet ou se isso é uma foto mesmo, de onde foi tirada. A gente consegue verificar se o local que foi marcado esse encontro é um local seguro ou não é, para dizer, esse encontro que tu está marcando, o risco que tu está correndo é de 70%, o risco é 20%. Para que a mulher também seja protagonista da sua própria história e possa tomar as suas decisões de uma maneira mais qualificada. Acho que o ponto principal de toda a proposta do Mina e do Mina Justiça é esse, é tornar mulheres protagonistas e que as decisões continuem sendo nossas, mas a gente possa tomar essas decisões de uma forma mais qualificada, com toda essa análise de risco, com essas avaliações que uma inteligência artificial, que um aplicativo nesse sentido, tem total condição de fazer. Fernando, deixa eu te perguntar uma coisa, aproveitando, como é que está sendo a receptividade que tu está tendo com essa proposta, tanto dos empresários quanto do poder público? Como é que tu está sentindo isso, assim, interesse, digamos assim? Então, a Assembleia aqui de Santa Catarina, eu consegui uma receptividade bem legal da bancada feminina, né? Que é por onde a gente acaba sempre começando, mas não tem ido muito para frente, porque tem gente que diz que é bobagem, porque já existe o crime de descumprimento, porque não é tanta gente assim que morre, porque é um investimento muito alto para pouca coisa. E apesar dos dados, isso tudo é levantado, assim, né? As pessoas dão uma minimizada na questão da violência contra a mulher e muita gente afirma que isso é coisa que já passou, isso é coisa que acontecia lá na época das nossas avós. E não, né? Não, é só porque às vezes não está ali dentro da nossa casa, mas não é algo que não acontece.
Eu comentei aqui antes que eu comecei a estudar feminismos porque eu passei por um relacionamento abusivo e eu terminei esse relacionamento abusivo quando eu sofri uma violência física. E eu tenho uma série de privilégios. Então, eu me uso como exemplo por isso, assim. Eu cheguei a passar por esse tipo de situação, apesar de todos os meus privilégios. E a quantidade de mulheres que às vezes nem entendem que estão num relacionamento abusivo, e aí todas as cobranças que recaem sobre essas mulheres, né? Porque daí vem aquele senso comum, aquele discurso padrão de que gosta de apanhar, mulher de malandro, essa história toda que a gente ouve e que vocês, principalmente, que advogam e quem advoga em casos de violência doméstica já deve ter ouvido muito, porque isso vai ser ouvido em delegacia, vai ser ouvido em processo, e é o discurso comum ainda. Então, a gente usa um mascaramento aí da situação, dizendo que isso era lá da época das nossas avós, mas se a gente for pegar os dados são assustadores. E a gente precisa considerar, e assim, os meus dados aqui da dissertação são de 2018, que são do mapa da violência de 2015, que é o último mais atualizado que a gente tem. E a gente precisa considerar que tem uma subnotificação muito grande nesses dados. Tem muita mulher que não denuncia, tem muita mulher que fica quieta. A gente tem uma subnotificação considerável. E esses dados que eu trago no livro, ainda que são números alarmantes, são números que foram retirados de atendimentos pelo SUS. Então, ainda tem os atendimentos da rede particular. Então, as pessoas falam que isso é coisa do passado, e não é. Isso é coisa do presente, isso é coisa do nosso dia a dia, isso é coisa que está acontecendo e que a pandemia tem mostrado que, de fato, isso é coisa do nosso dia a dia, né? E não é algo que passou. A cultura está aí, a gente continua imerso nela e a gente precisa estabelecer, isso é uma coisa que eu sempre defendi, assim, e continuarei defendendo, a gente precisa estabelecer diálogo sobre isso, assim, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa demonstrar que tudo isso é cultural. E, assim, vocês devem ter acompanhado todas as questões difíceis dessa semana, né? Como a questão da situação do aborto dessa menina de 10 anos que estava passando pelo estupro e os comentários sobre isso, assim. Então, é desesperador. Chegou uma hora que eu parei de olhar porque é assustador a gente ver esse tipo de situação acontecendo e as pessoas ainda falarem que não é cultural, né? Que não, isso é um caso isolado. Não é isolado. Não é isolado. No Brasil, a gente tem 180 casos de estupro por dia. Por dia. Isso é número. São 180 mulheres estupradas por dia. E dentre elas, aí a gente tem uma quantidade enorme de crianças. Então, tudo isso demonstra, reforça que é cultura. E é cultura porque aí a gente vê como que isso é tratado nas delegacias, como que isso é tratado no judiciário, né? E tudo isso é reforçado, reproduzido. E a gente só vai conseguir desconstruir isso construindo diálogo, né? Tentando conversar, falar, debater, apresentar os dados. É cansativo, tem horas que a gente, né? Eu às vezes tenho vontade de largar tudo, joga o livro, quer ler, não quer também. Acho que isso é o que a gente mais sente. Sabe que tu estava falando, eu também comecei a trabalhar com isso pelo mesmo motivo que tu. E durante 10 anos eu vivi um relacionamento que envolveu violência doméstica muito, muito forte. E depois que eu comecei a trabalhar, que eu me formei e comecei a trabalhar com isso, durante os primeiros anos eu não comentei nunca essa história com ninguém. Aí um dia eu fui dar uma palestra, tinha acho que umas 200 mulheres, mais ou menos, e era um evento de vários dias, várias palestras, e a minha era a última. E aí eu assisti as outras anteriores, até porque era numa outra cidade, então eu estava lá também, e todo mundo sempre falando assim, sabe? A mulher vítima de violência doméstica, a pessoa vítima, parecia um distanciamento, como se fosse a gente tivesse aquele imaginário, aquela mulher da novela, né? Como se não fôssemos nós. E aí
quando chegou minha vez de falar, eu tinha levado uma apresentaçãozinha em PowerPoint e coisa. E falei, eu não vou mostrar porque eu quero falar uma coisa, isso está me incomodando muito. Aí falei, eu duvido que vocês aqui que estão sentadas também não tenham passado por isso já, ou não conheçam alguém que passou. E aí contei a história. A partir daí, guria, assim, a quantidade de mulher ali na hora, sabe? Que começou a chorar, que levantou. Porque é isso, esse silenciamento, como vocês falaram, do feminino envolve também isso, as nossas dores, as nossas violências, os nossos sofrimentos e tudo isso. E aí eu te fiz essa pergunta agora, porque como depois eu comecei a trabalhar só com isso, e esse curso, justamente ontem a gente falando com o professor Alexandre, eu chamei ele para o primeiro dia para falar sobre a teoria dos jogos, porque era o que eu queria que a gente começasse falando sobre isso, sobre os sujeitos que atuam, porque não adianta, como tu mesmo falaste, não adianta a gente ter uma lei que é um exemplo de legislação, né, de combate à violência, mas se as pessoas que aplicam essa lei não estão dispostas a compreender o que está escrito ali e o que a gente está vivendo. E é exatamente isso que eu vejo nas delegacias, seja aqui no meu estado ou nos outros. Esses dias por telefone, uma delegacia lá do outro lado do país, a minha cliente estava lá registrando a ocorrência e o policial falando comigo no telefone, dizendo, não, eu não vou registrar isso aqui ela tem que resolver na vara de família, isso é problema de família. Porque não era violência física, era psicológica, era patrimonial, e aí então para eles nem existe, né? E o que a gente ouve muito, uma vez, o ano passado teve um comentário sobre um outro aplicativo que na verdade é o botão do pânico, né? Que é quando a coisa realmente já ficou. E aí eu comentando isso com alguns professores da universidade aqui, e aí o que eles diziam era o seguinte, mas imagina, se hoje já tem mulher que faz denúncia por nada, imagina aí, qualquer coisinha elas iam lá e iam apertar o botão. E eu fiquei, gente, como é que pode uma coisa dessa? Por isso a minha curiosidade de saber, porque eu achei incrível o aplicativo, como todo mundo está comentando aqui, achei espetacular uma coisa dessa. Mas realmente eu imagino que as pessoas devem ter, porque existe esse senso comum, né? De que a mulher denuncia qualquer coisa, a mulher inventa, então aí esse é pior ainda. E aí por isso talvez a dificuldade. Isso tudo está muito relacionado com esse silenciamento do feminino e com essa construção coletiva de histeria feminina, né? Porque nós somos histéricas, né? As mulheres... E isso é uma coisa que a gente também trabalha muito no podcast, é pegar essas coisas do nosso dia a dia e mostrar esses micromachismos do dia a dia, assim. Porque a ex-louca tem tudo a ver com isso, né? A ex-louca é uma construção, eu acho que a sociedade e o direito estão completamente interligados e os atores do campo jurídico são os atores da sociedade. Então, o delegado é o cara que estava falando a minha ex maluca. Né? Por que a ex é maluca? E daí lá dentro da delegacia, a mulher também é uma mulher louca, histérica. E isso tudo vai sendo reproduzido. E uma coisa que eu vi o pessoal falando e que tu comentou bem é isso, assim, a gente tem uma série de violências, né? A lei de violência doméstica traz um rol exemplificativo de uma série de violências e existe mais um monte de tipo de violências que acontece aí em relação às mulheres. E normalmente não é com a física que se começa. Teve alguém que fez um comentário aqui no chat e é exatamente isso. As violências começam aos poucos, né? A gente não começa... o cara chega e bate do nada. A violência psicológica é muito comum. É muito comum e é muito difícil de se perceber. Né? Aquele controle do mínimo, assim, vai sair com essa roupa? Ou tira o batom vermelho, né? Que é coisa de puta. Isso era uma das coisas que eu ouvia horrores. E a Paola... Bianchi gravou um episódio comigo no podcast, que é o Não Sou Caçadora de Talentos, que até surgiu por causa de uma frase do Alexandre. Não fui só eu, todo mundo amou, né, esse episódio. E esse episódio foi assim, surgiu de uma paulada que eu tomei do Alexandre, com razão, mas a Paola fala uma frase que eu guardei para minha vida, assim, que ela diz que as pessoas, a cultura acha, né, que a arte de ser feminina é a arte de se fazer pequena. E esses apequenamentos do feminino são muito comuns, né? Tipo, fala baixo, ri baixo. A gente não pode se posicionar, a gente não pode dizer, a gente não pode ter voz, a gente não pode passar um batom vermelho.
Porque senão a gente é incisiva, a gente é puta, a gente é... Vou usar o termo chulo mesmo, porque é assim isso. mesmo. A gente é histérica, e assim, a gente vê isso no nosso dia a dia enquanto mulher, na questão social, a gente vê isso no nosso dia a dia acadêmico, a gente vê isso no nosso dia a dia profissional, as mulheres advogadas, criminalistas principalmente, né, que o direito é masculinizado, o direito criminal é muito mais, muito mais. Então, atuar em delegacia para uma mulher é muito mais difícil. Isso precisa ser reconhecido, né? Porque a deslegitimação da nossa fala, ela acontece o tempo todo. Também é uma coisa que eu sempre digo, a gente precisa fazer mais, precisa fazer melhor, de salto alto e batom vermelho. Porque senão, tá errado, né? Eu dava aula na graduação, eu já tive aluno pegando livro, e gente, pelo amor de Deus, o direito, qual é a resposta padrão do direito? Depende, não é? A gente Tudo pode depende. defender Tudo de tudo. Depende. E eu já tive aluno pegando doutrina na minha frente, falando, professor, aqui não tá dito isso. Eu assim, pois é, mas eu não usei essa doutrina que tu tá falando. E assim, eu tive que me posicionar de uma forma que um homem não teria que se posicionar daquele jeito. Então, a deslegitimação da nossa fala, ela é diária, constante, o tempo todo, e é muito complicado ter que lidar com isso. Mas, infelizmente, a gente precisa lidar. O podcast surgiu nisso também, né, Samira? Para a gente ter voz e reverberar vozes, que é a proposta do podcast, assim, para a gente falar desses micromachismos e tentar ter algum alcance para a desconstrução cultural mesmo. Porque tem coisa que a gente, às vezes, nem percebe que está passando, que a gente não percebe que está reproduzindo. Esse episódio da Caçadora de Talentos foi uma situação dessa. Eu vou explicar aqui o que é o não ser caçadora de talentos. Até virou uma camiseta isso, porque eu falei, eu tenho que carregar no meu peito, porque eu não vou esquecer mais. Mas eu sempre falei, o Alexandre, fui orientando do Alexandre mestrado, o Alexandre estava na minha banca da graduação, então eu conheço ele faz muito tempo. E ele me viu começar e terminar alguns relacionamentos. E eu sempre falei assim, porque o fulano tinha potencial. E o Alexandre sempre falou assim, olha o mulherão que tu é, te assume e pega alguém no teu nível, ele dizia. E eu falava, não, mas ele tem potencial. Daí, da última vez, ele me perguntou assim, eu não sei o que tu via naquele sujeito. E eu dei a resposta padrão, Alexandre, ele tinha potencial? Aí ele falou, pois é, mas tu não é caçadora de talentos. Não tem que ter potencial. E aí eu fiquei parada assim, né? Tipo, recebi o impacto. Aí eu liguei pra Paola, por isso que depois a gente gravou o podcast juntas. E aí a gente conversando, a gente chegou realmente a essa conclusão, assim, de que nós mulheres temos muito essa fala de, tem potencial, mas ele é bonzinho. Quer ver bonzinho? Bonzinho é cachorro, gente. Homem não tem que ser bonzinho. E aí a gente chegou à conclusão, não tem que ter potencial, tem que ter potência. E potência de ir ao ato mesmo, assim, né? E a gente não tem que ficar esperando as coisas. Mas isso são todas... Por que eu tô falando disso, né? São micromachismos do nosso dia a dia que, aí aplicando teoria dos jogos, a gente não tem como dissociar da nossa atuação profissional também. E assim como a gente tem esses micromachismos, reproduz eles, apesar de ficar tentando desconstruir o tempo todo, o delegado, o juiz, o promotor, também tem esses micro e macromachismos daí, e isso vai refletir na nossa atuação, vai refletir no nosso dia a dia. E tentar diminuir essas situações é importante. E por isso que eu tentei com tecnologia. Perfeito, perfeito, Fernanda. Eu tenho um amigo meu pessoal, talvez até tu conheça, não sei, que ele é doutorando na UFSC e ele trabalha com inteligência artificial, que é o Vitor Menezes. E uma vez nós conversamos muito tempo através do Instagram sobre isso, ideias, porque eu não entendo nada disso, né? Mas eu fui falando para ele, olha, eu acho que a gente precisa criar alguma coisa, porque tem alguma coisa errada. E a gente começou a conversar muito sobre isso, sobre a situação das mulheres. E ele, eu vou pensar, mas depois nunca mais falou nada só. E aí, então, quando eu descobri o teu livro,
foi através do Alexandre, do Instagram dele, e eu fiquei encantada mesmo, assim, muito, e torcendo para que as pessoas entendam que o quanto isso é importante, porque o que tu falaste no início é muito verdade, assim, o que a gente mais vê, e isso é muito doloroso para quem trabalha com isso, como eu e como nós todos, que quem está aqui assistindo hoje é porque também tem isso como vocação, não só uma profissão, mas como vocação, e então a gente internaliza as dores das nossas clientes, de quem a gente está assistindo no momento, né? Então, lidar com situações assim, por exemplo, poxa, a pessoa tinha medida protetiva, ligou para a Brigada Militar, a Brigada não atendeu, e aí se deu um fato pior. Isso é muito recorrente, muito. E é muito difícil mesmo, muito doloroso, sabe? Então, como tu falaste, por mais que possa haver algum ou outro problema na aplicação, na aplicação do aplicativo, né? Mas ainda assim, não tem nem dúvida que seria, nossa, assim, não sei quantos por cento, mas sei lá, 70%, 80% melhoraria a vida dessas mulheres. E alguém colocou aqui no chat uma hora uma coisa interessante, se não poderiam ser usados para isso aparelhos de celular que são apreendidos para quem se é que não tem celular ou alguma coisa assim, né? Exatamente, é uma possibilidade também, só que aí isso tudo demanda o querer do Estado, né? Que aí é a dificuldade. Por isso que eu tenho tentado, assim, ó, com agora, né, as conversas com a Assembleia Legislativa aqui deram uma esfriada. A gente está tentando com uma empresa bem grande para desenvolver de uma outra forma, que eles têm um ganho com publicidade social, assim, o ganho que o Magazine Luiza teve com aquilo que eles apresentaram foi muito grande. Então, pensa com algo que efetivamente funciona, né? Então, a gente tem tentado procurar algumas outras formas, assim, porque o Estado tem interesse e não tem, e é tudo muito devagar, né? Isso daqui eu tô tentando desde o final de 2018. A gente já tá chegando no final de 2020. Então, é isso, assim, agora estão abrindo outras possibilidades. Eu acho que essa ampliação com o Mina para mulheres em geral já ajuda bastante também, porque daí traz uma ideia de rentabilidade, assim, né? Que aí a gente pode conversar com aplicativos de namoro, por exemplo, para dar uma validação maior para eles. Então, tem outras coisas que podem agregar valor. Mas essas coisas normalmente são um pouco mais demoradas, porque primeiro a gente precisa convencer homens, porque é isso, né? Nessa área da tecnologia, ela também é povoada muito por homens. Então, eu preciso convencer homens de que isso é de fato um problema e de que a gente precisa falar sobre isso, precisa lidar com isso. Então, a apresentação desses aplicativos, a primeira tela de apresentação são dados. Essa minha primeira tela do Mina é falando: o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo. A apresentação do Mina Justiça os casos de violência doméstica em São Paulo subiram 44,9% durante o período de pandemia, e já era um número bem alto. Então, é demonstrar que isso de fato é um problema, porque para eles não é um problema, né? Isso é um problema para a gente, porque quem está morrendo é mulher, quem está apanhando é mulher, quem está sofrendo com isso é mulher. Os homens estão revestidos de uma série de privilégios. Então, a gente primeiro precisa conseguir construir esse diálogo. Por isso que eu digo que às vezes é cansativo, mas é isso, a gente tem que continuar conversando sobre isso, né? E só respondendo que eu vi que isso, até já vou justificar, eu sou míope, eu tô sem meus óculos. Então, às vezes eu venho aqui, Somos aí duas. eu dou uma olhadinha. Aí eu venho aqui dar uma olhadinha por isso. Mas o podcast é o Mulherão da Porra, ele tá disponível em todas as plataformas, então Spotify, Deezer, Apple Podcast, no SoundCloud, e no site da EMAIS Editora também está disponível, tem todos os episódios lá gratuitos. E é um espaço mesmo para a gente falar sobre essas questões, sobre as questões do ser mulher, as dificuldades do ser mulher e tudo isso que nos afeta. Tem episódio, já vou fazer propaganda da palestra de amanhã, Samira. Bem empolgada aqui, né? Tem episódio sobre cultura do estupro comigo e com a Thaís. O da semana passada foi sobre estupro conjugal, né? Estupros em relacionamentos. Então tem bastante coisa legal e a ideia é a gente dialogar mesmo e ir construindo soluções e construindo pensamentos, né, sobre essa questão das mulheres.
que nos afeta diretamente, né? Sobre o link do podcast, já teve alguém que procurou, já colou ali no chat, as pessoas já acessaram, antes de tu falar, já sabiam que tinha no Spotify, já estava ali. São muito rápidas. Fernanda, e o teu livro está disponível no site da Imais? Isso, meu livro está disponível no site da Imais Editora. Vou mostrar ele aqui de novo. Teve uma menina que perguntou se tem e-book. Não, ele é só físico. Tá. Por enquanto, só físico. Tá disponível no site da Imais. A camiseta do Não Sou Caçadora de Talentos, quem quiser carregar no peito também, tá disponível no site da Imais. A gente tem ela lá. Tá saindo camiseta do Mulherão da Porra, que tá ficando linda. E eu sou muito suspeita para falar, porque a arte da camiseta é a minha tatuagem da perna. Nossa. Tatuei assim, tipo, para eu não esquecer também, que quando eu vi o resultado, disse, não, tá lindo. Foi a minha tatuadora que fez a arte da camiseta. Disse, não, tá linda. Vamos tatuar também. Aí botei na perna. E é isso, gente. Tem bastante coisa lá disponível no site da Imais, né? Eu tenho uma coluna semanal lá também. Essa semana até eu não escrevi por causa dessa situação do Covid. Eu tava completamente sem condições. Mas o texto de semana passada, foi um texto com a Paola. Eu e a Paola, vocês estão vendo, né? Bem junto o negócio, assim. Mas foi um texto em que a gente estava falando justamente sobre esse cansaço que às vezes a gente tem, né? De ter que falar o óbvio. Às vezes é isso que eu sinto, assim. Eu estou falando o óbvio. Eu estou falando, olha, gente, a gente não tem que ser morta só por ser mulher. Então, é cansativo isso. E a gente fala um tanto sobre isso na coluna. E é isso. Se vocês quiserem acompanhar... Samira, eu vou fazer propaganda mesmo, tá? Não, meu claro. Instagram é Fernanda Pacheco Amorim. De vez em quando eu sumo por lá. De vez em quando eu tô bem ativa postando algumas coisas. E é isso. O que vocês quiserem acompanhar, se vocês quiserem conversar, debater sobre isso, eu tô sempre à disposição. Eu adoro receber os feedbacks, adoro quando me falam que leram um livro, que vem conversar, vem dar ideia para o aplicativo, porque a ideia é a gente somar. Meu objetivo com esse aplicativo é que ele esteja à disposição de mulheres para proteger de fato mulheres. Então, se alguém tiver uma ideia excelente para a gente adicionar nele, estou super aberta a ouvir e crescer com isso. Fernanda, muito obrigada. Eu acho que tá todo mundo... Eu tô conseguindo ler porque eu tô afastada, assim, porque eu também não enxergo muito bem. Mas de longe eu tô conseguindo acompanhar ali o chat. Tá todo mundo dizendo que a palestra foi maravilhosa. Muito obrigada, muito obrigada. Já pegaram o teu Instagram, já colocaram ali, tá tudo ali no chat já. Então muito obrigada agora em meu nome mesmo. Para mim, por questões pessoais, é muito importante ver que tem ali, agora, online, 144 advogadas que estão ouvindo falar disso e que vão levar isso para suas formas de atuação, né? Porque quando a gente precisa de um advogado ou de uma advogada e a gente está vivendo um tipo de situação desse, como tu viveu e eu também, e às vezes é tão difícil encontrar alguém que entenda, que tenha empatia, né? Então, é realmente muito importante para mim isso. E aí eu só tenho que te agradecer mesmo por tudo e por ter vindo, mesmo estando aí te recuperando, ter dado uma palestra maravilhosa aqui pra gente hoje. Eu que agradeço o espaço, o convite. É sempre importante a gente ter espaços para ter voz mesmo, né? E para a gente conversar sobre essas questões tão importantes que nos afetam. E é isso, estou sempre à disposição para falar, para conversar, para debater no meu Instagram, por onde vocês quiserem me encontrar. Tá bem, Fernanda. Obrigada. Então, uma boa noite para ti. Te cuida. Pode deixar. Beijo, gente. Tchau. Beijo, beijo. Gente, eu tô tossindo horrores hoje. Eu vou diminuir essa luz, que isso aqui tá me incomodando muito. Tá me ardendo os olhos, então eu vou ficar escura. Mas vocês entendam que é por isso.